Noite a todas, todos. É uma alegria muito grande ter vocês aqui hoje. A gente inicia no ano de 2022 o nosso programa de palestras e a gente recebe num dia muito especial a nossa querida amiga Uti Kramer. A Uti, eu falo que ela é nossa querida amiga porque é uma referência para a gente, para a nossa escola, uma referência para a pedagogia Waldorf, e é a nossa companheira, pioneira do MOVE, que é o Instituto, é o Movimento pela Educação Humanizadora. A Uti Kramer, ela, junto com a Escola Manacá e outras instituições tão importantes, ajudou a formar esse movimento, que é uma semente para a gente levar práticas da pedagogia Waldorf para o mundo. É algo muito especial. E ter a Uti aqui hoje conosco é uma honra poder compartilhar dessa trajetória de tanta luta, tanto aprendizado conosco, com a nossa comunidade. E muito nos honra também receber Frederico Brassi. Frederico foi convidado pela Uti para fazer essa fala de hoje. O Frederico é um ex-aluno da Escola Manacá. Ele foi aluno da professora Ana Lúcia, fez uma trajetória bonita aqui conosco, e ele vai contar um pouco mais dessa trajetória, que a partir daqui ele fez um caminho muito bonito, a ponto de estar do lado dela hoje para nos presentear com essa fala que a gente tanto espera. Então, a gente deseja, né, em nome da Associação Ânima, uma ótima apresentação para vocês. A gente deseja que essa seja a primeira de muitas palestras ao longo do ano que possa alimentar os nossos corações e alimentar a pedagogia Waldorf. Uti, Frederico, muitíssimo obrigado por terem aceitado o convite, por estar aqui conosco hoje. Boa noite a todos. Eu queria que talvez já pudesse mostrar o primeiro slide do PowerPoint. Eu fiquei bem feliz mesmo com esse convite. E mais ainda porque vai ser uma conversação, que é uma palavra que eu acho que não existe em português, mas a gente pode ser criativo. Quer dizer, vai ser uma conversa com o Frederico e talvez junto com vocês, mas que impulsiona assim, uma ação, né? Uma pequena ou grande ação. E porque dentro da minha vida, justamente isso, que eu sempre pelejei e tentei fazer com que esses tesouros da filosofia e esses tesouros da pedagogia Waldorf pudessem ser compartilhados com muitas pessoas mesmo, com escolas públicas, com favela e outras culturas, né? Realmente uma antroposofia sem fronteiras, é uma pedagogia Waldorf também sem fronteiras. A gente sabe que a gente faz um ninho para a criança, para poder ser protegida e aprender, mas também a gente sabe que precisa fazer sempre esse movimento para o mundo, para fora, para ter essas experiências, as crianças terem experiência e também a gente passar a nossa experiência. Então, por isso que eu chamei isso de Antroposofia Sem Fronteira e queria também oferecer essa fala e esse evento hoje para os professores das escolas Waldorf e também os professores das escolas públicas. Sempre pensando que também professor é muito mais do que só professar algo. Ele é educador. E dentro de uma comunidade escolar, educador é todo mundo. É o vigia, é o pessoal da administração, é todo mundo, o pessoal que está na cozinha, todos esses aí são educadores, porque dão um exemplo mesmo de vida, é um exemplo de integridade para as crianças e para os jovens. Então, obrigado por ser professor, obrigado por ser educador, tanto na Waldorf como também em escolas públicas. Agora, o próximo. Eu falei para o Milton que não precisa falar muito, não, da minha vida, porque sempre esses currículos são um pouco chatos e ninguém escuta mesmo. Mas eu queria, então, me apresentar junto com essas imagens.
né? Acho que aqui dá para ver uma criança, eu mesma, numa ponte, numa pinguela, lá na favela Monte Azul mesmo, mas é um símbolo para mim dessa criação de pontes. Por exemplo, isso, criar pontes entre pedagogia Waldorf e escolas públicas, como exemplo. Ou então uma ponte entre antroposofia e outras correntes espirituais. Ou então uma ponte entre o Brasil e outros países, né? Alemanha, Japão, os outros países, Argentina, Chile e assim por diante, né? Então, isso, minha vida, ela me trouxe essa chance de sempre tentar criar pontes, que às vezes é um pouco difícil, né? Nem sempre a ponte é muito bem construída, mas ela existe, ela faz essas conexões. E ao lado dessa ponte, então, tem meu país preferido, meu país do destino mesmo, onde consegui justamente fazer, a partir disso que eu consegui fazer essas pontes. E eu vejo o grande potencial que o Brasil tem, dá para ver um pouco aqui, nessa multiculturalidade, aquela junção de muitos e muitos e muitos e muitos países que aqui no Brasil acharam um lar. Nem sempre um lar muito acolhedor, como no caso dos escravos, mas para muitos, por exemplo, também da Europa, da Polônia, da Rússia, eles fugiram de um país onde tinha guerra e acharam aqui uma acolhida. Então, aí dá para falar muita coisa, que hoje não vai dar tempo, mas eu vejo assim que o Brasil é um país que conseguiu acolher essas pessoas de uma maneira especial, um pouco diferente daquilo que eu já vivenciei em outros países, né? Bem aberto, mas também sem ilusão, porque tudo isso também é cheio de feridas, de desafios, né? De machucados, e isso foi também aquilo que fez com que eu adoro o Brasil, porque aqui dá para transformar algo, né? Dá para transformar feridas, tentar curar um pouco essas feridas. E aí, então, em cima dá para ver o mundo, porque eu viajei muito já, assim, como consequência da Segunda Guerra Mundial. A gente teve que sair da Alemanha, da Áustria, e aí eu viajei muito no Egito, no Paquistão, na Índia, e depois também outros países, como o Japão, África, muitos países, né? E com isso, então, eu tenho assim uma vontade mesmo de criar essas pontes também, a partir do meu país, que é o Brasil, país de coração é o Brasil, e o país da minha mente também é a Alemanha, né? E aí fazer algo mais sem fronteiras mesmo, uma antroposofia cosmopolita, né? Que abarca cada um do seu jeito, mas dentro de uma antroposofia e dentro de uma pedagogia que a essência mesmo é o ser humano, mas tem essas cores diferentes, né? Essa maneira de se colocar, a pedagogia Waldorf, modelar ela de uma maneira que ela combina com o país onde que ela está vivendo. No caso, o Brasil, ou em outros países, Japão, África do Sul, né? Então, ela se modela a partir dessa essência com essas cores, esses tons diferentes. E agora o Frederico vai falar bem bonito. Pode passar para o próximo slide, por favor. O próximo slide agora. Bom, então, eu sou o Frederico, como já anunciaram aqui, então boa noite a todos que estão assistindo a gente. Bom, eu queria me apresentar mais ou menos falando pelas escolas que eu passei, como eu apresento no slide. Então, a minha formação, tanto escolar como indivíduo, foi ter passado tanto pela escola Waldorf quanto pública, e a pública do ensino técnico, que é a ETEC. E, bom, o meu primeiro contato com a escola Waldorf em si foi basicamente maternal, Waldorf, aqui da Associação Comunitária Monte Azul, quando eu era bem pequeno ainda. E eu me recordo, assim, vagamente de algumas memórias, mas eu sei que foi importante para mim ter passado e ter tido esse contato. Estão me ouvindo? Não sei, eu sim, mas eu não sei lá. Então, sim, ok, então sim. Tá bom. Ótimo. Só chegando o som. E outra coisa também é que logo após esse período que eu tive no maternal, eu fui para o Colibri,
onde eu tive parte também da minha infância, onde foi um momento especial também, muito importante para a minha formação, tanto para lidar com as relações, quanto aprender mais ou menos um pouco sobre como lidar com o mundo e todas as experiências das coisas novas. Em seguida, eu fui para a Escola Maracá, Escola Waldorf, onde eu entrei no primeiro ano do ensino fundamental e fui até o quarto. E, bom, quando chegou no quarto ano, eu decidi com meus pais, parte por uma questão financeira e parte por uma escolha minha de ir para a escola pública do estado de São Paulo. A primeira que eu fui, né, foi a Escola Estadual Pauleró. E, bom, foi um choque. E é uma diferença muito grande, né? Mas foi só um ano, porque era o primeiro fundamental que se concluía lá. E logo em seguida eu iria para outra escola, que era perto da região, muito próxima, que era a Escola Estadual Professora Maria Petronila. E foi onde eu terminei o segundo fundamental, fui até o nono ano. E também foi, assim, bem diferente. Foi uma visão que eu sinto que me preparou bastante para muitas coisas e me deu uma noção muito diferente do que eu tinha. E, por coincidência, eu acabei entrando no colegial, no ensino médio, da Escola ETEC, da Caixa Morita, que é do lado do Maria Petronila, que é uma escola técnica. E aí eu tive um contato com outra forma de educação também, né? Que é o ensino médio integrado ao técnico. Então, uma questão mais prática, mais profissionalizante também foi muito importante para o meu currículo. E teve uma decisão que eu tive que fazer quando eu estava na ETEC, quando eu cheguei, assim, mais ou menos no primeiro semestre, na verdade, que eu tive a oportunidade de poder ir para a escola Rudolf Steiner Wieseck, na Suíça, onde eu tive a oportunidade de poder passar um ano para poder aprender o alemão. E foi uma experiência assim que me marcou bastante, porque era outra língua, outra cultura, novas pessoas e, bom, como eu fui sozinho, foi quase que um ato assim bem de independência, de ter que me virar bastante e entender também que havia alguns conflitos, né? Não digo conflitos, mas algumas diferenças muito fortes, tanto não só na questão da cultura, mas também do ensino. Basicamente essa é a minha introdução. Isso é a classe dele. Sim, essas pessoas que estão aí na primeira imagem é a minha classe que eu tive lá no Maracá. Posso fazer agora, próximo. Sim. Então, a gente tem que imaginar que a pedagogia Waldorf e toda essa antropologia, ela veio aqui para o Brasil, primeiro através assim, dos imigrantes, mas agora ela é uma pedagogia brasileira, ela está aqui no Brasil. E a pedagogia, ela tem uma meta, né? Ela tem uma meta, assim, que a partir das crianças vai fazer algo para esse país onde que a gente está vivendo. Para o mundo também, mas vamos pensar agora no Brasil. E a gente, acho que consegue perceber, ultimamente mais ainda, como esse organismo vivo, que é o Brasil, como ele está, como se fosse destroçado, algo assim, né? Ele está se polarizando, né? Tem algo que está ocorrendo como se fosse um caos, no mundo inteiro também, mas a gente está aqui, né? Então, a gente percebe que é como se fosse um organismo vivo, mas ele parece que não está bem centrado, né? E aí, sempre é minha pergunta, o que a antropologia, nesse caso a pedagogia Waldorf, pode oferecer ou pode contribuir para que esse organismo vivo do Brasil, como que ele pode achar seu caminho, sua tarefa? Porque da mesma forma como cada ser humano tem uma tarefa no mundo, pequena, grande, média, sei lá, qualquer tarefa, a mais simples é muito importante, o que também deu para perceber agora na pandemia, essas profissões essenciais, como, por exemplo, o lixeiro. Imagina se o lixeiro
ficasse em casa, fazer home office, né? Seria um desastre. A gente percebe isso, por exemplo, justamente numa pandemia. Então, como cada ser humano tem sua tarefa, cada país, cada povo também tem sua tarefa. E aí eu penso sempre o que a antroposofia pode ajudar, e dentro disso a pedagogia Waldorf, para que o Brasil conseguisse fazer seu caminho para cumprir a sua missão dentro do mundo, né? Qual que é o seu tom, sua cor, né? Seu tom nessa orquestra mundial, né? do nosso planeta. E aí eu queria que a gente fizesse um minuto ou 2 minutos de silêncio e cada um formasse uma imagem a partir de si próprio, dentro dessa comunidade do Manacá, como pai, como professor, como administrador, como aquilo que é, né, dentro dessa comunidade Manacá, e ampliasse isso para São Paulo, para o Brasil, para o mundo, pensando nessa diversidade que existe no Brasil, diversidade assim dos biomas, diversidade das pessoas, dos seres humanos, de todos esses povos que se juntaram aqui, né? Ampliar isso para o mundo e depois voltar de novo para o Brasil, para a escola Manacá, para a comunidade Manacá e para si próprio. Tentar formar essa imagem e também pensar que aquilo que é visível no Brasil, no mundo, que isso tem uma conexão também com o invisível, com, por exemplo, os seres elementais, ou, por exemplo, com as pessoas que ainda não nasceram, mas que escolhem esse país para nascer e não desistem de nascer. Apesar da pandemia, apesar da miséria, não desistem de nascer, fazer a sua contribuição aqui. E também os outros que também fazem o caminho de novo da terra para o céu, falecidos, né? E que então todo esse entorno, né, visível e invisível, está em volta de nós. Não consciente, normalmente não é consciente, mas a gente podia imaginar um pouco essa imagem, Brasil, terra, céu, e ampliar isso a partir da gente mesmo até o Brasil e voltar de novo. Quem quiser fechar a viseira, pode fechar ou deixar aberto, mas a gente tem um minutinho assim para refletir, depois quem quiser pode também dar uma devolutiva. Vou passar o próximo slide. Quem quiser pode dar uma imagem ou algo que passou na cabeça. Ter coragem. Eu coloquei essa foto aqui do Manacá por causa justamente da escola Manacá, que é bem inspirador. Dona Ute, Sim. então vou falar a imagem que me veio.
eu primeiro me vi assim, né? E depois fui indo para mais longe. Eu cheguei a ver assim o planeta mesmo, assim, pequenininho no universo, né? E depois voltei para o Brasil, assim, e vi assim, como se fosse holofotes, assim, saindo do Brasil, assim, iluminando, sabe? Iluminando o céu, assim, partindo do Brasil, como se tivesse pontos iluminados, assim, pelo Brasil. Foi isso. Obrigada, Rita. Alguém? Uma voz masculina? Ou feminina? Tanto faz. Eu me vi na minha sala de aula, sou professora na Escola Manacá, do 2º ano, e era como se, a partir de mim, reverberasse algo muito especial, e ia indo para a escola, e saía dos muros da escola, e pela nossa cidade, pelo nosso país, e ficou assim, eu não consegui fazer esse retorno. Ficou como quando se joga uma pedra e tem aquela reverberação na água, era algo assim. Legal. Seria bonito se mais uma pessoa falasse. Que bonita essas imagens. Vamos deixar para frente. Vai ter mais oportunidade. Vamos ver aquela próxima imagem, por favor? Sim. Então, lógico, tem muito mais no Brasil do que aquilo que a gente está mostrando agora, né? Mas dentro da pedagogia Waldorf, eu acho sempre muito inspirador e muito importante a gente pensar quem viveu aqui antes de 1500. E como, então, os indígenas, os povos originários desse território que antigamente chamava Pindorama, o espaço das palmeiras, não só as palmeiras visíveis, mas também as palmeiras mitológicas, espirituais. Então, como esses povos não deixaram templos ou qualquer coisa mais construído, tão visível, às vezes não leva tão a sério o tesouro filosófico que esses povos têm a nos oferecer. Porque me parece, né, que os indígenas daqui, desse território Pindorama, vivem e têm um tesouro mais etérico, né? Mais assim, que vive no etérico. E que agora, eu acho que ultimamente, se mostrou mais por causa justamente dos desastres da natureza, esses desastres do meio ambiente. Eu acho que aí começa a valorizar mais esse lado mesmo dos indígenas daqui também. E também eu acho que sempre é bom mesmo lembrar essa mitologia dos indígenas, da criação do mundo, que é muito, 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 muito profunda, muito filosófica. Tutankamón, por exemplo, nas palavras formosas do Ayurveda, por exemplo, né? E que como isso é um tesouro pedagógico para a pedagogia Waldorf. A criação do mundo, por exemplo, né? Com todos os reinos. É muito, muito importante a gente valorizar isso para justamente criar uma base também para as crianças, mesmo não sendo originários indígenas, né? Por exemplo, eu não tenho nada originário, mas eu vivo, né,
já 40, 50 anos, nesse etérico que emana da terra brasileira e que é formado também por esses povos que são os povos antigos que formaram essa terra aqui. E aí talvez o Frederico pode também contar uma coisa que ele vivenciou quando ele estava com 6 anos. Ah, sim, com 6 anos foi o meu primeiro contato, assim mesmo, com algumas tradições indígenas. Meu aniversário de 6 anos foi com o Cacaverá, ali em Parelheiros, e foi quando no aniversário foi basicamente reunir as crianças da minha sala para entender um pouco mais dessa cultura e tudo mais. Acho também interessante fazer um adentro da questão dos indígenas em relação à educação mesmo, porque ao longo dos meus anos de estudo, tanto em escola pública quanto na escola Waldorf, eu senti um pouco de falta de entender um pouco mais sobre esses povos. Eu percebo que quando a gente trata de falar sobre os indígenas, ou a história, a cultura, é sempre voltado ao passado. Então, parece que não é uma questão presente. Eu percebi muitas vezes isso. Então, dizer como era em 1500 o choque de cultura entre portugueses e povos indígenas, e isso é algo que eu sinto que faz falta. E tanto porque hoje a gente tem várias questões políticas e sociais que envolvem a causa indígena. Então, a perda das terras, as PLs que são aprovadas, e também quando eu vejo que aborda a questão indígena, é voltado mais para a cultura, mas perde a essência, porque se torna meio que um objeto de propaganda, de rituais, mas se esquece do real sentido que é. Então, se esquece da história, e é como se apagasse essa questão ideológica que surgiu com esse povo. Tem muita cultura, e não é só um, né? São vários, porque são tribos espalhadas pelo Brasil e, bom, era esse adendo que eu queria fazer. Sim. Então, aqui nesse slide, né, como se fosse um caminho, né, justamente desses povos originários, depois veio toda essa história árdua do colonialismo, da escravidão, e que desembocou depois na migração para as grandes cidades, onde se repete um pouco, de novo, essa divisão, essa discriminação, né? Favela, prédios, né? Toda essa vida urbana, onde que a maioria, 80% mais ou menos, do mundo está inserido, né? em uma vida urbana. E aí, com todos esses problemas urbanos em geral, mas também com essa divisão entre pessoas que não têm, que constroem esses prédios, por exemplo, mas depois não têm como entrar lá e vivem assim em favelas. E aí, lógico, isso foi um dos meus caminhos também, de eu trabalhar aqui no Brasil, por exemplo, na favela Monte Azul. Acho que a gente pode passar agora para o próximo. E aí, então, aí vem justamente essa pergunta do nosso doutor Rudolf Steiner, que justamente tentou, depois desse desastre da Primeira Guerra Mundial, e também dessa parte que ele não conseguiu fazer do jeito que ele queria, da remembração do organismo social, todo esse grande movimento social que ele fez, na Alemanha, na Áustria, com os operários, com a burguesia, com todo mundo, para tentar uma transformação da sociedade como um todo. Inclusive, se engajou politicamente também, tentando evitar isso que é o grande desastre que depois levou para a Segunda Guerra Mundial, esse Tratado de Versailles, que depois veio o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso, Rudolf Steiner tentou transformar, né, numa sociedade mais igualitária, mais justa. E aí ele não conseguiu fazer isso dessa maneira. Não teve o apoio, um apoio grande dos antropósofos naquela época, que eu acho que não conseguiram alcançar
essa amplitude do pensamento dele, da ação dele. E aí ele pensou, vamos investir nas crianças. E aí ele deu, em 2 semanas, acho que todo mundo sabe, né? Aquelas palestras de antropologia geral, formando os professores. E aí, antes, justamente, uma noite antes de começar esse curso, ele deu uma pequena fala, muito entusiasmado, ele estava muito entusiasmado, porque ele pensou que a partir da pedagogia Waldorf, a partir das crianças, a partir dos professores, vai ter uma mudança na sociedade. Aí tem isso, né, que ele fala, a escola Waldorf deve ser uma ação realmente cultural. Cultural, sim, um fermento cultural, para alcançar uma renovação da vida espiritual da atualidade. E devemos contar com a transformação em todas as coisas. O movimento social inteiro remete ao ambiente do espírito, a questão escolar está subordinada às grandes perguntas da atualidade. E aí ele vê isso como de maneira reformadora, revolucionária. Ele fala assim mesmo. E isso a gente tem que imaginar. Ele falou a palavra revolucionária no mesmo, praticamente no mesmo ano que teve a revolução do comunismo. Então, muito corajoso, né, de falar isso. Lógico, ele não pensou na revolução com armas, tudo isso que aconteceu naquela época, mas, como está falando aqui, é o amor revolucionário, né? O amor que revoluciona, que transforma, né? A partir da pedagogia, a partir da cultura. E ele deu justamente essa tarefa muito grande para os professores. Ele fala bem claro que se for um professor que fica só na sala de aula, ele não é ainda um bom professor. É bem assim, instigante e bem desafiador para cada um. Eu sou professora, eu era professora. E aí não é fácil não, porque a gente tem muita coisa para fazer. As matérias para preparar tudo isso. E aí, no fim, ele fala claramente, a gente tem que pensar na grande carência da nossa época, né? na carência, na miséria, naquilo que é necessário e nessa tarefa da nossa época, né? São essas duas coisas. E aí ele fala ainda, isso em 1919, aspectos cuja enormidade nem se consegue imaginar. Porque como ele era visionário, né, vidente talvez, provavelmente, ele conseguiu ver já que se não acontecer algo de realmente revolucionário, no sentido bom, vai ter isso que depois realmente aconteceu, toda essa Segunda Guerra Mundial, que foi pior ainda do que a Primeira, né? Que o mundo caiu em chamas, destruiu, né? E aí, então, a gente, lógico, não pode agora pensar, a gente não consegue fazer isso, porque a gente não consegue mesmo. Mas a gente tem que pensar que, no momento, também, de novo, a gente está como se fosse uma pandemia mundial, né? Teve a Primeira Guerra Mundial, que atingiu o mundo inteiro, a Segunda Mundial, e agora tem uma pandemia, né, que ela é mundial. Ela atingiu o mundo inteiro, atingiu todos os povos, todas as raças, todos os níveis sociais e econômicos, e ela está aí para falar algo para nós, né? Da mesma forma como naquela época, esse desmoronamento, né, da Europa e depois dos outros países, esse desmoronamento mostrou algo para a humanidade para ter uma transformação. E cada vez mais eu penso agora, né? Essa pandemia, ela tenta mostrar para nós que é mais do que uma doença só. É algo que mostra para nós que nós temos como se fosse uma pandemia espiritual. A gente tem uma pandemia no sentido positivo agora, algo de mudança espiritual que faz com que a gente possa levar esse mundo, tirar ele dessa doença, do egoísmo, da normose, para algo positivo. Então, eu queria que mostrasse agora esse próximo slide, porque eu vejo assim, mais ou menos assim, né, que até mais ou menos 2020,
a gente vivia aquilo que a gente pode chamar de normose. A gente achou normal essa vida. Só que normose quer dizer que é uma doença. Então, não foi normal, mas não foi positivo, né? E aí, então, veio essa pandemia para mostrar algo para nós, para a gente refletir. O que é mesmo nossa vida? Como que é nosso mundo? O que precisa mudar, né? E agora a gente está em 22 e a gente está tentando tatear o que é esse novo que pode chegar. E o que nós, como antropósofo, como ser humano, como brasileiro, como pedagogo, como mãe, como pai, podemos fazer de pequeno ou de grande, conforme nossa capacidade e nossa força, para que isso seja uma ressurreição, algo que possa ressurgir algo de realmente novo, mais humano, né? Tentar procurar esse humano dentro do ser humano. Eu acho bom, Frederico, você falar que você falou algo muito importante naquele dia. Da questão Sim. do nublado e tudo? Sim, isso. Bom, a minha visão mais ou menos que eu tenho, né, como jovem, tem 19 anos e está se preparando mais ou menos para seguir a vida de adulto e etc., é basicamente se perguntar, tá, o que vai ser daqui para frente? E eu tenho uma sensação, não só minha, mas de colegas também, é que a visão é muito nublada, não é nada certo. Mesmo dentro de 5, 2, 1 ano, é tudo muito incerto. E dá uma insegurança isso. Então, quando eu falo que é algo nublado, quando eu falo nublado, você nunca tem certeza do que está na neblina e depois dela. Então, você pode esperar por um abismo ou por um dia ensolarado. É muito difícil você ter uma certeza nisso. E isso normalmente causa um desespero, um espanto. E são coisas difíceis de lidar. Então, aprender a lidar com essas situações, porque até mesmo antes da pandemia, não tinha alguma preocupação nossa, vou sair de casa hoje, tem que pegar máscara, tem que usar o álcool gel, ou até mesmo lidar com essa grande quantidade de perdas que a gente tem hoje, que são quase 1.000 mortes por dia. Enfim, é basicamente isso. Sim. Obrigada. Pode passar o próximo, por favor. E aí, então, inspirado assim, na sabedoria dos indígenas, nessa hora, assim, não dos brasileiros, mas dos Estados Unidos, da América do Norte, eu vi que eles têm algo que eles chamam de vírus vético. É como se fosse um ser, né? Um ser espiritual que é tipo uma imagem, mas que existe como ser mesmo, que destrói o ser humano, né? E esse vírus vético, ele é justamente esse egoísmo que acaba comendo a alma e também depois o corpo do ser humano, porque não consegue parar, né? É como se fosse um vírus, uma enfermidade que vai acabar com o ser humano. Tem toda uma lenda, né? Na internet dá para ver bastante coisa sobre isso, mas eu achei isso muito pertinente para a nossa época agora, para refletir sobre isso, porque a gente fala tanto do vírus, corona, covid, mas por trás disso, ou não sei se por trás, ou então como causa, talvez, tem esse vírus que na América do Norte eles chamam, os indígenas chamam de vético. Esse egoísmo, esse vírus do egoísmo, do consumo, sem pensar que a Terra é uma só. A gente não pode consumir uma terra e meia como a gente já está consumindo. E isso é uma reflexão para cada um. Para mim, por exemplo, o que eu preciso? Eu preciso, por exemplo, ontem mesmo eu dei uma almofada para a minha vizinha. Eu não preciso dar duas. Tenho duas grandes, mas eu só tenho um corpo. Aí ela fez aniversário, falei, você não quer essa almofada? Ela ficou tão feliz.
Sabe, essas coisas que a gente pensa que a gente precisa. A gente precisa, sim, coisas, né? Sem isso, a gente não consegue viver. Mas tem muita coisa que a gente não precisa, né? Isso é uma coisa, né? E que isso destrói justamente também nosso planeta. E outro é esse egoísmo acaba depois que cada um fica só, né? Essa solidão que a gente percebe também com as pessoas. Acho que os jovens sentem isso talvez mais ainda, porque são mais sensíveis para tudo isso, né? Então, como fazer com que a pedagogia Waldorf, ou a filosofia como um todo, a medicina, tudo isso, se torne uma cura, né, para esses vírus, não só o vírus corona, mas também para esse vírus vético. Isso, para mim, é a grande pergunta mesmo. Eu me incluo, né? Porque eu já me desfiz de muita coisa. E aí eu tenho que ter um pouco de pressa, porque eu já estou com 84 anos. Eu vou ter que melhorar mais rápido ainda. Tá, o próximo, por favor. E aí, então, eu queria que justamente o Frederico contasse um pouco como essas experiências na escola Waldorf e na escola pública, o que nós podemos aprender um do outro, sempre pensando nessa ponte, né? A gente quer criar pontes. Por exemplo, essa, Waldorf, escola pública. O que nós podemos aprender um do outro? O que a pedagogia Waldorf pode contribuir para a escola pública, por exemplo, nesse movimento da educação humanizadora? E o que a escola pública também pode fazer com que nós, da pedagogia Waldorf, podemos aprender dela? Você quer falar? Com certeza, adoraria. Bom, vou começar falando basicamente da minha experiência que eu tive, que eu recordo ainda, que foi no Colibri. Então, foi o primeiro contato que eu me lembro assim, fortemente com a pedagogia Waldorf. Eu fui da turma da professora Rose e acho que foi bastante interessante nesse período que eu tive lá, que foi as relações, né? Eu sempre fui uma criança muito agitada e achei muito interessante como eu tive um processo de aprender a lidar com essa questão, né? Então, aprender que tem alguns momentos que não dá para ficar sempre agitado, nem tudo isso. Então, a questão de aprender a tricotar, aos trabalhos manuais, na infância foi algo marcante e que me ajudou a criar uma concentração. Então, saber que tem um momento... Então, outra coisa legal que eu achava muito interessante era que todo dia os pais ou algum aluno era escolhido e ele trazia basicamente o que a gente ia comer no lanche. Então, era, por exemplo, hoje você vai trazer o arroz, cenoura e alguma coisa. E quando a gente começou a fazer isso, eu tinha me mudado para o Cipó e eu tinha com meu pai a gente tinha feito uma pequena horta. Então, geralmente quando era o nosso dia a gente levava cenoura para lá e, bom, era algo muito especial. E eu acho que foi um processo assim interessante de comunidade mesmo. Então, você trazer parte que você pode para dividir com todo mundo e todo dia ter alguém que pudesse fazer isso. Então, acho que isso foi algo muito importante. Outra coisa também foi depois do Manacá. No Manacá, eu tive muito contato com a horta, acho que 3 anos seguidos a gente fez a horta e foi junto com os pais. Isso eu achei muito interessante na Waldorf, né? Essa participação dos pais, que, por exemplo, na pública, dificilmente eu veria isso. Então, na infância, ter esse contato com meus pais e a escola, até a interação entre os outros pais, é meio que criar um espaço entre os pais para dialogar, tanto com os filhos, com outras famílias, foi muito importante. E eu sinto que tanto os alunos, acho que até mais os pais da minha classe, no Maracá, criaram um vínculo muito forte, criaram uma relação muito forte, que se mantém até hoje.
Então, esse vínculo criado com a Escola Waldorf foi muito importante e muito interessante. Outra coisa também foi a euritmia. Então, a noção do meu corpo que eu tive muito forte foi com a euritmia. Então, os gestos, saber que cada gesto teria uma letra representante, um movimento, foi basicamente para ter aquela noção de corpo, espaço que me cerca e tudo mais. Outras experiências também que eu achei muito interessante foi a das profissões do terceiro ano, que eu achei muito assim marcante. Então, ver profissões como ir numa vidraria, ver como são feitos todas as formas do vidro, ferreiro, que é muito difícil de encontrar hoje, assim, mas foi muito interessante entender, porque hoje é tudo muito automatizado. Então, eu vou comentar isso depois também, porque parte da minha formação foi nessa questão. Mas ter essa noção da ancestralidade, de mexer com essas coisas, não de forma automatizada, mas também de forma artística, e ter o contato direto com isso. Então, alfaiataria, costura, também os trabalhos manuais, eu achei que foi muito importante. Então, ter esse contato com a costura, da concentração, para uma criança é essencial. Também a questão com a natureza, né? O contato. Acho que o mais marcante foi o terceiro ano, para mim, que eu recordo bastante. Dessa questão de ter, por exemplo, estudar as plantas, desenhar. Eu acho que o desenho foi algo que me marcou bastante na Waldorf também, porque quando eu entrei na escola pública, não se tinha muito isso, né? Então, era uma aula de artes e não era interdisciplinar, porque, por exemplo, para ter as épocas, na Waldorf sempre tinha aquela questão artística. Algo que eu percebi também, que era os cadernos, né? Foi um choque também, porque os cadernos na escola pública sempre eram aqueles com a linha, então você era delimitado o espaço que você tinha. E na Waldorf era basicamente você aprender a criar o espaço. Você conseguir ter uma folha em branco e conseguir manter uma simetria e tudo. Foi bem interessante. Mas também eu tenho alguns adentros em relação à pedagogia Waldorf, ao meu ensino na Maracá, que era muito livre também. Então, abria bastante espaço para as crianças. Então, cada um tinha seu tempo de aprender. Eu acho que isso é importante também, mas é um extremo, porque para mim deixou muito livre. Então, tinha alguns conteúdos, algumas matérias que eu não acompanhava, deixei de acompanhar, acho que não só por desinteresse, mas também porque falavam para mim, se você não está entendendo agora, não tem problema, você tem seu tempo, mas eu me sentia que eu estava Desafio, né? tinha uma falta do desafio e que eu estava ficando um pouco atrás dos meus colegas. Então eu me sentia meio que deslocado. Eu me sentia assim muito confortável em relação a isso. E sei que alguns dos meus colegas também sentiram isso, não foi só eu, mas enfim, foi uma das decisões que eu quis também mudar de escola. Então sair da Waldorf e ir para a pública, porque eu sentia que era um espaço que na Waldorf eu senti que foi muito protegido. Então a questão da violência, eu não tive contato, eu não vi na minha infância. Algo acho que foi muito importante também, porque você proteger na infância toda de uma questão social e tudo é muito importante, porque para uma criança entender isso, a gente é muito ingênuo quando criança, então é muito difícil entender isso. Então, acho que a malícia para essas coisas que eu tive foi por parte da minha mãe, que tinha muito a questão social e depois da escola me levava para os trabalhos dela. Então, quando ela ia dar consultoria em algum lugar, eu passava por esses lugares e via, mas não tinha aquela noção do que realmente era. E eu queria ter noção. Acho que a primeira experiência que eu tive com a minha mãe de ver outra realidade foi quando eu viajei para fora. E eu vi que realmente tinha uma diferença social e econômica muito forte. E quando eu voltei, eu estava decidido que eu ia mudar de escola. E o meu primeiro choque
na escola pública foi basicamente chegar e ver, nossa, que espaço fechado, grades. Não posso sair na Maracá, eu nunca tinha tido essa noção. Tinha um portão e tudo, mas, poxa, tinha um monte de árvore, tinha um espaço. E por mais que fosse um espaço fechado, não tinha aquela noção de, nossa, tô delimitado a paredes. E tirando isso, uma questão que eu achei muito interessante é que há uma semelhança, né? Então, toda segunda-feira na Maracá, tinha meio que um círculo, um encontro entre os pais, que eram abordados alguns temas, tinha alguém que falava algo que gostaria, e tinha uma frase do dia. Na Suíça também, que eu ainda lembro, recordo, que era Schauen die Welt, enfim, não vou falar aqui completamente, mas eu achei interessante que na pública também tinha isso, só que era mais voltado para a questão do hino nacional. E então a gente, em vez de ficar em roda, fazia algumas filas, falava o hino nacional, o diretor falava se alguém tinha alguma coisa para comentar, que queria falar. Então, assim, é diferente, mas ao mesmo tempo muito parecido. Isso eu percebi, assim, uma relação. E, bom, outro choque que eu tive quando eu entrei na escola pública foi a questão social e econômica. Então, na Waldorf eu não via muitos alunos negros. E na pública eu percebi que tinham muitos. E isso foi algo muito chocante. E também da questão social, né? Então, a diferença econômica da Waldorf, que eu estava na Manacá, para a escola pública Pauleró era muito grande. Isso porque onde eu estava localizado, que era Santa Amaro, não era assim um bairro que eu diria muito pobre, muito pelo contrário. É bem localizado e assim tinha uma boa infraestrutura, parado com outras escolas que são do extremo da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Norte, que são completamente abandonadas e é muito por parte de um esforço das pessoas que estão trabalhando lá. E eu tive uma professora muito marcante no Pauleró, que foi a Ana Davik. A metodologia dela era sempre um desafio, né? Então, ela sempre tinha aquela questão de passar uma atividade, deixava para a gente resolver, e eu sentia a pressão. Eu, que me sentia muito livre na Waldorf, senti que essa pressão me ajudou a procurar os desafios que eu precisava. Então, nossa, eu estou atrasado, vou correr atrás para conseguir acompanhar. Então, eu sei que isso é algo que foi bom para mim, mas não é bom para todo mundo. E isso é algo que eu acho importante, porque a Waldorf traz questões muito importantes, tanto na questão cultural, artística, tanto em contato com a música, algo importante. Então, na Waldorf eu tive muito contato com a música, com a dança, e com o Pauleró, muito difícil isso. Era muito difícil mesmo. Não tinha esse momento para ter o contato com a música, com instrumentos, para ter essa relação, esse carinho. E eu sinto que para alguns alunos, pelo menos no fundamental, quando eu estava no Pauleró, teria feito uma diferença muito grande. Esse contato com a música, esse contato com a dança. O contato com a dança que a gente tinha era mais cultural mesmo do Brasil, então era o carnaval, ou era a festa junina, algo típico. E uma coisa que eu percebi também a semelhança, que eu achei que não ia ter na escola pública, era a fogueira. Então, teve essa questão de vir acender a fogueira, uma fogueira enorme, e ter essa participação das crianças e dos jovens. Você podia falar daquela música lá, a diferença da música? Sim, eu vou chegar depois, que foi mais no segundo fundamental. Tá. E aí depois eu fui para o Pauleró. O Pauleró não, desculpa, Maria Petronila, que era mais perto de casa, mas ainda assim era na Redondeza, muito perto, por sinal. E lá eu tive um contato porque eu estava começando a minha pré-adolescência e alguns contatos mexeram muito comigo. Então, ver que alguns alunos tinham algumas dificuldades em casa, então eu sinto que não dá para dizer que só a educação é parte da escola, porque tem uma questão em casa, que o convívio familiar faz muita diferença. Eu
sempre tive meu pai e minha mãe em casa e eu tinha, por exemplo, amigos, colegas que só tinha mãe, que trabalhava 3 empregos, 2, e tinha uma dificuldade muito grande de estar em casa e ter conversas. Então, as conversas que tinham era na escola. Então, o vínculo muito forte era criado entre os alunos. E isso era algo diferente da Waldorf, porque tinha um contato muito forte e a participação muito forte dos pais. E aí ficava um questionamento como que isso podia acontecer na escola pública. Porque, por exemplo, quando tinha reunião de pais, era basicamente para falar das notas, o comportamento dos alunos, e era o único contato com os pais. Mas não tinha esse diálogo entre eles. Eu não via. E muito menos a participação, por exemplo, dos alunos com os pais em um movimento na escola. Foram, assim, poucos momentos, e eu entendo também que, por exemplo, para alguém que trabalha 2 períodos e tem que sustentar a família, fazer parte é muito difícil. Então, criar um espaço é difícil. E, bom, outra questão também que eu achei interessante foi quando eu entrei na ETEC. A ETEC é uma escola técnica, você entra por vestibulinho, então era uma turma muito diferente. Então, eu tinha pessoas que saíram da escola pública, pessoas que saíram da escola privada, então saíram, por exemplo, do ângulo de escolas também que eram super focadas para uma questão só, que era então o vestibular. Basicamente, você vai estudar para o vestibular e é isso. E isso cria uma frustração muito grande no jovem, porque você pensa, nossa, é isso, se eu não conseguir, acabou, o que eu faço depois? Então, esse é outro extremo que eu vi também na educação da pública, né? Você focar muito, tanto na questão da matemática que eu via isso, porque, por exemplo, quando eu fui para a Suíça, tinha todo um cuidado para poder mostrar como surgiu, qual foi o pensamento. Então, buscar qual que foi o processo para chegar naquela conclusão. E todos os meus anos de escola pública sempre foi muito jogado isso. Então, tipo, essa é a fórmula, você vai ter um raciocínio, mas o processo de criação foi abandonado. Esse processo de criação eu tive por conta da Waldorf, então, na Maracá e na Suíça que eu tive na Rudolf Stein. Então, você vai criar, você vai ter uma ideia, você vai trabalhar nisso. E, bom, na ETEC, então, foi basicamente um equilíbrio entre isso que eu vi, que tinha também um processo de criação. Você, por exemplo, vai ter um projeto, você vai ter que montar um robô, vai procurar isso, mas ao mesmo tempo era bem focado. Então, na minha área era automação. Então, você vai focar bastante nisso. E, bom, pensando em tudo isso, a conclusão que eu tive é que nas escolas que eu passei sempre tiveram extremos. Então, ou você deixa muito livre e aí você acaba... É que, diante de muitas oportunidades, a gente acaba tendo... Como é que eu posso dizer? Fica paralisado. É difícil escolher entre muitas coisas. Então, e em outras questões, você condiciona demais, você cria só um caminho. Então, são extremos que eu sinto que tanto a pedagogia Waldorf, escolas Waldorf, como escolas públicas, podiam ter essa contextualização, essa união para tentar mudar essas diferenças, tanto as questões sociais quanto da educação também. Então, da metodologia de ensino. Era basicamente isso que eu acho que é o central de ponte, né? Como você falou. Sim, assim, eu achei bem interessante, né? Porque para a gente preparar esse evento hoje, a gente conversou bastante. O que eu achei bem interessante é a respeito da música que você falou, Sim, sim. né? Porque a música mais no meio antroposófico, Waldorf, ela é muito ligada ao clássico. Uhum, sim. E aí na escola pública era rap, mas como você falou, Sim. revolucionário? Sim, não, então... questionamentos, né? Sim, então era muito uma questão social, então trazia muito questionamentos, trazia muito uma crítica, por exemplo, da realidade que eu estou vivendo, as dificuldades que eu tenho. Eu tive muito contato muito forte com rap na escola pública, porque a gente fazia no espaço que tinha no intervalo, que era montar a batalha de rima, então a gente sempre tinha esse contato com o rap, da questão de seguir o flow, de ter a rima,
e também o funk. Então, não só da questão sexualizada do funk, mas também da crítica. Por exemplo, nossa, eu estou tendo esse espaço, é uma condição muito difícil. Eu tenho um abandono por meio do Estado, que, por exemplo, na nossa escola a gente via muito forte quando faltava verba para alguma coisa e era basicamente vinha ou da gente ou por parte da secretaria dos professores que tinham um esforço por parte deles para trazer essa educação para a gente. E isso ficava muito forte na música, muitas vezes. Então, isso eu achei interessante mesmo, porque, lógico, eu adoro a pedagogia Waldorf, né? Adoro mesmo. Do outro lado, eu admiro também muito os professores que estão na escola pública. E vejo, assim, algo que talvez na escola Waldorf, do jeito que ela é, não do jeito como ela foi concebida, ela separa um pouco dessa realidade do Brasil. Justamente isso que o Frederico falou, na escola pública tem todo tipo de pessoas, né? Da periferia mesmo, toda essa mistura de raça e tudo isso. Pobre, rico e todo mundo junto, né? Eu acho que isso, na pedagogia Waldorf ou na escola Waldorf, a gente tem que procurar conscientemente, com várias coisas, inclusão de crianças, ou também os estágios sociais, né? O currículo social. Eu acho que isso é bem importante para não criar no aluno Waldorf uma sensação que o Brasil é aquilo lá que eles estão percebendo durante a vida escolar e também, novamente, na vida familiar, né? Para realmente ter essa imagem do Brasil como um todo, né? Como, com todos os desafios e todas as possibilidades que ali residem também. Para poder se engajar nesse sentido que eu acho que o Rudolf Steiner imaginou, ter esse fermento de transformação, não só para poucos, mas para um número cada vez maior, né, dos habitantes aqui do Brasil. Eu acho que a gente tem que avançar um pouco. Sim, e talvez a gente pode agora chegar nos breakout room, Uhum. pular aquele próximo slide, por favor. Isso. A vida da criança, né? Aqui o extremo, né? Criança, assim, que a maioria vive assim, mais ou menos. Aí tem crianças que têm essa pedagogia Waldorf, no caso aqui da Monte Azul, e tem outros que justamente não têm e acabam depois parando na marginalidade, né? Na FEBEM, por exemplo, na Fundação Casa. Mas isso é só um vislumbre, né? Essas crianças, qual que é o futuro dessas crianças nossas que estão aqui no Brasil? E agora a gente pode passar para o breakout room, dividir um pouco no próximo slide. Isso. Então, que cada um pudesse pensar, talvez uns 10 minutos, nesses grupinhos agora que a gente vai dividir, o que eu posso fazer? Eu mesma, né? Eu como mãe, eu como professora, eu como secretária, cada um do seu jeito, o que eu posso fazer eu mesma para que esse novo que está querendo surgir e que tem a ver com uma maneira mais humana de ver o ser humano, né? De se ligar com o ser humano, de valorizar cada ser humano, o que eu posso fazer na minha vida mesmo, na minha casa, na minha profissão, na escola, sei lá onde que for, né? Dentro da comunidade escolar como um todo, o que eu posso fazer para esse ano, por exemplo, né? Uma coisa bem concreta. Não precisa revolucionar o mundo, não. Mas o que eu posso fazer? Uma coisa, um passo, né? A mais daquilo que eu já estou fazendo. Porque todo mundo já está fazendo. Mas um passo a mais ainda, né? Para a gente acelerar um pouco, talvez, porque cada vez mais tem uma massa crítica de pessoas que sentem que o novo tem a ver com a humanização mesmo. Aí, por favor, quem está na tecnologia, fazer as divisões dos grupos.
que a gente liga as pessoas. Ah, Agora que eu não gosto de escutar. Quero ver quem tá. tipo, cada grupo com 21 pessoas. Esse é um grupo. Você podia ver o outro. Esse é uma sala. Uhum. Três. Tem um monte de gente, né? Tem 14. Nossa! Não sei. Não tá aí, não? Não sei. Olha, eu procurei, não vi.
Oi, eu não sei o quão relevante é essa informação, mas apareceu um convite para mim há um tempo atrás, depois que vocês sumiram, para ir para uma outra reunião com uma pessoa que eu desconheço, assim. Mas parecia que estava falando de alguma classe, assim, alguma reunião de classe. Então talvez tenha ido uma grande quantidade de pessoas para lá. Tinha 100, né? Agora está com 23 participantes. Foi isso, João. Nós dividimos em grupos para estar conversando sobre a pergunta que foi sugerida pela UTI sobre esse novo, e a gente dividiu os grupos. Você ficou fora, então, ou você chegou aí para algum grupo? Eu havia saído, mas eu voltei. Eu havia ido para aquele grupo, mas eu voltei. A gente já vai voltar todo mundo. Alguma coisa? Já podia voltar? Porque voltei. Já botou todo mundo? Então, voltando já. Tá, 10 tá bom. segundos. Tá bom. Porque aí podia mostrar de novo a próxima slide. Cláudio, você entra com o slide novamente, por favor. Uhum. Aquele próximo, né? Por favor. Você pode continuar. O Frederico, ele fez uma pesquisa da árvore do Manacá. Ele descobriu algo que eu achei bem bonito, que talvez tenha um pouco a ver com o nosso tema. Quer falar? Ah, sim, que é uma das poucas árvores que ela dá essa flor, né? Que são quase 3 flores diferentes, né? Na mesma árvore da mesma espécie. Então, quando ela desabrocha, a primeira é a branca, depois ela passa para essa lilás clara e depois ela vai, no período final, essa lilás mais escura, quase que roxa. E é uma das poucas árvores que existe, né? Que ela, na própria árvore em si, dá 3 flores diferentes na mesma época. Eu não sei qual que foi o motivo de dar para a escola esse nome, Manacá, mas assim, eu achei bonito, né? Que essa característica, por exemplo, ela tem a ver com essa diversidade, esse florescer de uma pedagogia em várias cores, né?
dentro do mesmo tronco. E talvez agora, se alguém quiser dar um retorno, alguém corajoso, quer compartilhar um pensamento. Ute, antes de compartilhar qualquer coisa, estou muito feliz de te ver, Frederico. Na Manacá, na árvore Manacá, a mesma flor muda de cor. Uhum. E essa transformação foi o que mais nos encantou, porque é a nossa proposta, poder transformar famílias, pais, mães, crianças, e nos transformar vendo a transformação dessa natureza. Branco, rosa, roxo. Obrigada. É isso mesmo, obrigada, muito bonito. E alguém quer falar algo sobre essa transformação que possa ser realizada dentro e fora? Então, eu não sei se meu grupo quer que eu comece. Frederico! Olá, tudo bom? Nossa, demorei para te reconhecer. Boa noite, Uta. Nossa. Então, no nosso grupo, na verdade, eu acho que todos perceberam que o tempo era muito pouco, mas uma das coisas que surgiu e por que justamente, por exemplo, eu citei o exemplo da Monte Azul, porque eu dei aulas de euritmia nas creches durante muitos anos lá, e uma possibilidade seria de criar mais contato, não só com uma instituição como a Monte Azul, mas com outros projetos sociais ou escolas públicas por perto, ou creches públicas por perto, onde tem mais troca e pode começar na pedagogia Waldorf, a gente faz teatro, a gente faz a peça de Natal, por exemplo, né? Esse alto de Natal, e isso poderia ser um comércio de começar a trocar. Tem uma apresentação de euritmia de uma sala, a gente vai lá apresentar para as crianças de uma outra escola. Enfim, acolher mais e ter mais troca, de fato, com as crianças, porque eu citei o exemplo que meu filho na escola Rudolf Steiner, no ano 7º, eu acho que eles fazem um conto rítmico. Na época, eu sugeri para a professora por que a gente não leva isso para Monte Azul. E aconteceu, não foi fácil, porque os pais tinham, pelo menos na época, um certo preconceito, mas a gente vai para uma favela e não sei o quê, até que entenderam que é um lugar bem especial e fizemos isso. Eles levaram esse conto de euritmia para lá e foi uma experiência muito tocante para os jovens, né? Então, essa era uma ideia que o nosso grupo achamos que seria um ponto de partida, né? Não chegamos a conversar o que cada um pode fazer na sua casa. É isso. Cada um também pode refletir, né? Não precisa ser hoje à noite. Pode levar para o sono, como a pedagogia, a gente leva tudo para o sono, para florescer. Tem mais pessoas? Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, eu sou Fernanda, de Belo Horizonte, e desde que eu conheci a pedagogia Waldorf, mas especialmente a pedagogia de emergência, eu fui tocada aí por esse movimento de fazer uma pedagogia acessível, né? Uma Waldorf acessível às escolas públicas. Eu venho de uma formação de escolas públicas, desde tenra idade, então nunca estudei em escola Waldorf. Tive a grata oportunidade de poder trabalhar em uma instituição aqui em Nova Lima, onde minha filha também pôde estudar no maternal, mas já no final do jardim ela foi para a escola pública e desde então está na escola pública, assim como o meu filho mais velho. E o meu impulso sempre tem sido de levar isso, essa experiência, esse estudo que a antroposofia nos traz enquanto educadores, né? Tive a grata oportunidade de conhecer o professor Mário, de estar na Horizonte Azul e ver como que essa comunidade, né, que é de uma periferia, que é de uma rede pública, se socializa
e levar isso para as escolas onde as minhas crianças. Então, esse é sempre meu movimento. Já tive a oportunidade de fazer trabalhos manuais na escola pública com as crianças ali, né, dos 6 anos, porque na escola pública vai para o primeiro ano com 6 anos, fazer alfabetização, e aí é um processo que para algumas crianças é bastante doloroso, então os trabalhos manuais, essa ludicidade da pedagogia Waldorf contribui muito para isso. Então, eu estou assim, né, sempre buscando essa oportunidade de aonde a gente pode pingar um pouquinho, né, desse amor revolucionário que, de fato, é o que a antroposofia promove. Então, assim, falar que é fácil não é, né? As escolas Waldorf aqui na região, por exemplo, de Belo Horizonte, são mais distantes, assim, mas a gente sempre vê um movimento de interface, tal como a Gabriela acabou de falar, né, de você fazer um movimento de antroposofia numa outra escola, ou seja, numa comunidade, enfim. E aí a gente vai fazendo esses pontinhos de luz reverberar, né? Mas é preciso olhar para fora. E aí, quando a gente está dentro de uma instituição, né, uma escola Waldorf, dependendo do lugar, é muito para dentro. Se você não fizer esse movimento consciente, de fato, a gente não sai. E é isso, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui refletindo e compartilhando sobre essa necessidade do mundo, né, de fazer essa ponte, atravessar essa pinguela. Obrigada, Gratidão. Mais um depoimento? Eu queria falar um pouco, que é o seguinte, a UTI me conhece bastante já, né? Fomos colegas da escola Rudolf Steiner. Ainda não era Rudolf Steiner naquela época que eu estive lá. Era Escola Higienópolis. E eu sou professora do Estado. Me aposentei no Estado, 35 anos de Estado. Muda. Lucinda, seu microfone desligou. Microfone. Acho que liguei agora. Agora voltou, Lucinda. Então, eu estava falando assim que eu trabalhei nas escolas públicas, né? E fui coordenadora do curso de formação de professores no Estado, durante 22 anos na Caetano de Campos. E ali eu formei vários grupos, né, de jovens formados pelo Estado, e 3 delas continuaram na antroposofia, foram para a Europa, fizeram pedagogia curativa, em Saint-Pré, na Suíça, né? E outra que eu nem sabia fez euritmia, e hoje ela é a sacerdotisa aqui da comunidade de cristãos. E uma outra também faz pedagogia curativa na Parsival. Então, saíram 3 do Estado para a antroposofia. Estava no caminho delas, só precisava de um pequeno impulso. E que eu acho assim que é a coisa mais importante que nós temos que entender é que a antroposofia ela não é um sistema filosófico, não é religião, não precisa de sectarismos nenhum. Ela é um caminho interior de desenvolvimento humano. Ela nos traz conhecimento para um desenvolvimento humano de todos nós. E, obviamente, traz isto também para as crianças, assim, numa, vamos dizer assim, numa roupagem da pedagogia. Mas esta pedagogia não é método. Ela não pode ficar parada no tempo. Ela tem que ser atualizada, isso eu tenho obrigado sempre. E ela tem que ser regional.
Não é correto dar a mesma coisa que se dá em São Paulo, lá no rincão do Piauí, aonde tenho conhecidas lá, que não tem sala de aula, elas dão aula num galpão, onde de manhã é a escola e de tarde tiram o leite das vacas, no mesmo lugar. Certo? Então, sabe que não tem condições de ter giz de lousa colorido. Não tem nem lousa, na verdade. Que os meninos não têm giz de cera, não tem tinta para pintura. Quer dizer, sabe, tem coisas que a gente provoca essa discriminação. Nós criamos discriminações em nome de antroposofia. Isso é uma coisa assim que eu sou uma pessoa de ação e de pegar a espada. Não tem esse negócio de ficar com conversa mole. Tem que fazer. E fazer aquilo que realmente é humano. E não que é um método. E que todo mundo... Então, a primeira revolução teria que ser que cada escola adquira a sua identidade e a sua liberdade, como são seres também. Cada escola é um ser. Cada escola encarna um ser. Então, tem que ter a sua própria identidade e fazer o melhor que pode para aquela comunidade onde você está inserida. E não ficar visualizando algo que é coletivo, assim, para todos. Não é verdade isto. O coletivo não é fazer a mesma coisa em todos os lugares, mas é estar irmanados naquela fonte crística da antroposofia. E não em sistemas filosóficos. E nem responder à autoridade. Não existe autoridade dentro da antroposofia. A única autoridade na antroposofia é cada um de nós. Para seguir uma ideologia única, que é ser crístico. E atuar no mundo da melhor maneira que cada um pode. E um não é melhor que o outro. Se eu só posso tirar um grão de areia e pôr aqui, e sou melhor do que aquele que poderia carregar um caminhão de tijolo e só carrega uma pazinha, entendeu? Não faz o que pode. Então, sabe, vamos um pouquinho, eu acho que queria desmistificar um pouquinho essas coisas. E continuo trabalhando com o Estado e com o município. Acabamos de dar 1 ano de curso para os professores do Estado e do município, e fui agora, né, por causa da pandemia, fui fazer o encerramento em cada escola. Não dava mais para reunir todo mundo junto. E as coisas que eu vi, do que os professores aprenderam, e do amor que eles têm pelas crianças, inclusive escola municipal, com 2 hortas que as crianças fizeram, e que serve para o lanche deles, porque às vezes as crianças só têm que comer na escola, eles não têm comida em casa, e levam dessa horta para casa também. Como, por exemplo, as meninas que trabalham comigo, né? São algumas professoras Waldorf, que foram ensinar desenhos de forma. Eu fui por causa dos excepcionais, né? Fazer a inclusão. Então, sabe, a gente fez... Então, estamos fazendo no nosso silêncio, ninguém está sabendo, nós precisamos fazer propaganda, mas eu estou falando assim como um exemplo que dá para fazer. É só arregaçar a manga e sair e falar assim, eu sou professora Waldorf. Ora, e daí? E o que isso significa
para o mundo. Eu não preciso de nomes. Vai e faz. Faz pelo outro, porque todas as crianças têm o mesmo direito. Então, sabe, um pouquinho isso daí. Eu sou muito enfática, me desculpem a minha amiga ali, a Uti, né? A Uti sabe quanto eu defendi ela quando ela foi para Monte Azul. Fui junto, né, Uti? É isso mesmo. Eu tenho o último slide, combina com você tudo que você falou. Pode mostrar? Ai, que bom, que bom. Somos do mesmo vai time, falar minha amiga. para você. Tá bom? Mostra lá. Nós somos juntas na comunidade Monte Azul. Ali que eu fui uma das professoras primeiras com os excepcionais, não é? Passa esse E slide. levava minhas alunas do curso de magistério do Estado para trabalhar com as mães e na creche, ensinando canções, brincadeira para as crianças, fazer comidinha, e essas coisinhas simples. Então, minhas alunas iam estagiar lá. Ainda não tinha nada, ainda inauguramos, né, o ambulatório médico, foi onde eu atendi as crianças excepcionais de lá, e uma série de coisas. Então, gente, o que eu quero falar é o seguinte: Waldorf é um movimento pedagógico, e não precisa ficar restrito. Nós estamos formamos uma casta, sabe? Assim como um gueto particular, sabe? Que é impenetrável para qualquer outra pessoa. E mas as pessoas não sabem antroposofia. Ah, que bom! Mas elas fazem antroposofia. Porque a antroposofia não é a teoria. É o que você vive na alma, como ser humano. Então, isso é importante. E temos que sair um pouquinho dessas teorias muito bonitas, são lindas, mas arregaçar a manga e sair para o mundo. E estou com um projeto enorme agora, que é para todo o estado de São Paulo e para todo municípios também, escolas estaduais e municipais. Quem quiser se enganjar, estamos adquirindo pessoas, agora no estado de São Paulo, mas vamos fazer isso em outros estados, quer dizer, as pessoas dos estados que façam aí. A gente só vai dar um modelinho, né, do que a gente estiver fazendo, mas cada um vai por si. Desculpa, gente. Obrigada, Lucinda. Obrigada, mas eu queria mostrar aquela foto lá que combina com você, do Micael, na próxima. Ixi. Tá. Por favor. Não, mais um. Próximo. Mais próximo. Esse mesmo. Então, isso é homenagem para Lucinda Dias, a força micaélica. Isso aí. E agora o Frederico vai falar uma poesia que também é para vocês, para todo mundo, mas principalmente para nossa querida Lucinda Dias, que expressou tudo que eu estou pensando e tentando fazer também. É no próximo slide, por favor. Mas, não, esse. Knighthood. Há cavaleiros nobres no século XXI, que não cavalgam mais na escuridão física das florestas, como antigamente, mas penetram nas florestas da escuridão das mentes. Armados com armadura espiritual, um sol interno os faz radiantes, força curativa irradia deles, cura que provém do conhecimento do homem como ser espiritual. Eles devem criar ordem interna, justiça interna, paz e convicção dentro da escuridão de nossa época. Autoria de Ana Weiss. Obrigada, queridos. A gente atrasou um pouco, mas não faz mal, porque a gente está cheio de vontade, uma vontade de cura, como fala aí também. Obrigada para todos.
Ute, eu queria te agradecer, em nome da Escola Manacá, em nome do Estado, do Brasil, por você existir, por você valorizar aquilo que nós temos, que você escolheu como seu país, de alma, de origem, não é? Mas eu queria te agradecer muito pelas palavras de hoje, pela Lucinda também, para dizer que é exatamente como eu penso. Nós temos que unir forças, dar as mãos. E eu acho que tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que está desmoronando, é para ressurgir dessas cinzas todas por amor, por união. É isso que eu penso dessa grande invenção que está chegando aqui no mundo todo. É uma guerra não visível, mas doidíssima. E que nós precisamos transformar nossos seres internos. Olhar para o todo. Uma boa noite, Ute. Frederico, adorei te ver. Boa noite a todos e, em nome da Escola Manacá, que agora é uma associação e não mais, foi só o impulso, eu fui usada como uma marionete que criou tudo isso. Queria agradecer muito a todos vocês, dizer que é uma noite muito, muito, muito especial para mim. E muita alegria e visão de futuro. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos.